A Monster Who Levels Up Capítulo 56. Uma Marca do Futuro Parte 3. Grifo, um monstro que possuía cabeça, asas e 4 pernas de falcão e corpo de leão. Os grifos que governavam os céus da área de caça de nível intermediário eram bem conhecidos pelo público devido à sua aparência digna. E havia mais uma coisa. A superfície dos ovos de grifo era extremamente grudenta, o que o permitia grudar em praticamente tudo. Cavaleiros e caçadores poderiam achá-los nesta região, porém só em raras ocasiões. Será que grudou no ogro enquanto andava por aí? Saidin, na forma de ogro, andou em passos pesados na direção do ovo e o pegou. O líquido único pareceu nojento em seus dedos. Eu deveria engolir isso agora. Ele analisou o ovo enquanto babava. De acordo com as pessoas que acharam ovos de grifo, eles tinham um gosto divino. Além disso, a criatura dentro do ovo era um monstro que com certeza iria se tornar uma dor de cabeça para a humanidade. Afinal, por causa de seus instintos naturais, nenhum recém-nascido podia ser domado por humanos, o que justificava serem chamados de monstros só por esse motivo. Kyun. Então, enquanto estava pensando se iria cozinhar ou fritar o ovo, literalmente do nada, janela de alerta com uma lista lotada de habilidades passivas que possuía apareceu em sua visão. Havia uma habilidade exatamente para uma situação dessas. Uma habilidade passiva que adquiriu quando se tornou um lobisomem. Uma que podia ser utilizada em todas as suas formas, já que não havia uma relação de predador-presa entre humanos. Essa habilidade não servia para muita coisa. Mas agora era um ótimo momento. Honestamente, ele não estava pensando em fazer um café da manhã há 30 segundos. Quando ele imaginava a cena de um orc, talvez até uma pessoa, montada em um grifo, isso era foda demais. Ele deu uma tossida falsa por alguma razão e colocou o ovo no saco expansivo. Era sexta-feira da semana seguinte, e também o dia que os funcionários seriam escolhidos. Saidin gastou quase 1 hora para acabar as entrevistas. A primeira coisa que ele procurava nos entrevistados era a capacidade. Então ele pegou aqueles com aura dourada em abundância. O número de candidatos diminuiu de 270 para meras 30 pessoas. Depois, ele realizou um encontro cara a cara com cada um dos restantes para checar as suas respectivas naturezas. Pessoas mais tinham de ser evitadas. Contudo, pessoas santas demais não seriam boas também. Entretanto, após descobrir que os olhos de 27 estavam pretos, Saidin tinha poucas alternativas sobrando a não ser contratar os 3 restantes com a cor dos olhos mais pura que poderia ter. Agora, olhando para o processo, de alguma forma isso se tornou algo com uma taxa de falha de 90. Porém ele se sentiu satisfeito acreditando que tinha acabado contratando boas pessoas. Bem-vindos ao time, disse Saidin enquanto olhava para o grupo de uma mulher e 2 homens em sua frente. Meu nome é Kim Saidin. Sou o líder da associação. É nossa honra, responderam os 3, cheios de energia. Por favor, se apresentem. Da direita, Senhorita Sojin Rui I.
Ah, sim, sim. Meu nome é Sojin Rui e eu trabalhei por 2 anos como estagiária no departamento de planejamento da eletrônica da Alvorada. Sojin Rui era uma jovem bonitinha com sardas na bochecha. Sua resposta pareceu meio tensa, já que ela estava cheia de nervosismo. Porém, Saidin balançou a cabeça um pouco confuso. A aura dourada vinda dela é a mais forte dentre os três. Então por que ela passou 2 anos como estagiária? Meu nome é Johan Sung e eu também vim da eletrônica da Alvorada. Eu era um representante do departamento de marketing. Em seguida, foi um cara com um físico robusto. Johan Sung. Desta vez, as coisas estavam o intrigando. Ele parecia possuir boas habilidades e certamente não era mais um novato. Então por que apenas um representante? Saidin com seu pouco conhecimento base sabia que representante não era uma posição alta. Meu nome é Yudo. Eu costumava trabalhar como gerente geral no departamento financeiro da Companhia Alvorada de Negócios, mas estava esperando o momento certo para fazer o pedido de demissão. Haha. No entanto, acabei recebendo uma oportunidade como essa. Estou muito grato. Obrigado. O homem de meia idade com um nome diferente sorriu honestamente enquanto coçava o pescoço. Agora que ele ouviu suas apresentações, um sentimento estranho começou a enraizar-se no coração de Saidin. Dentro dos postos da corporação Alvorada havia bastante gente bonita, possuindo boas habilidades, boa educação e um monte de conquistas. No entanto, ele agora ouviu que essas 3 pessoas de boa personalidade tinham que ser empregados comuns ou esperarem por aposentadoria. Era porque seus colegas tinham inveja deles. Ou eles eram explorados por seus superiores e colegas por causa de seus bons corações. Bem, obrigado pelas introduções. A partir de agora, todos os 3 irão começar a trabalhar como chefes de seus respectivos departamentos. Quaisquer que fossem suas histórias até agora. Saidin não tinha planos de tratar mal essas pessoas que estavam cheias de habilidade e talento. E com a declaração repentina de Saidin, as expressões dos 3 rapidamente mudaram. Seus olhos abriram e as bocas ficaram abertas. Expressões de puro choque. Eles nunca tinham sonhado começar seus novos empregos em uma posição tão alta como chefes de departamento. Especialmente nesta associação. O monstro, que estava ocupada se destacando em vários campos da mídia. Não precisam ficar surpresos. Vocês sabem. Há apenas 3 empregados e 3 departamentos. Então é normal que vocês virem os chefes. Enquanto falava, Saidin pegou uma grande pilha de documentos no chão e os colocou na mesa com uma grande batida. Não só isso. Também tudo. 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 Um total de 4 pilhas. O choque pela promoção repentina para chefe durou apenas por um breve momento. Os novos funcionários engoliram em seco devido ao medo da quantidade de trabalho aparecendo. Essa pilha aqui é da boneca Atani. Essa dos pedidos de parceria de várias torres de magos. Essa é o...
Inscrição dos membros da associação. Ah! Não se preocupe com essa pilha. Podemos apenas queimá-la. Felizmente. De toda a potencial miséria. Uma das grandes pilhas de documento afundou de volta para trás da mesa. A última deve ser detalhes das transações de poções e armamentos feitos pelos membros da associação. Bem. Então. Por favor. Peguem essas pilhas de acordo com suas especialidades e façam o seu melhor. Saidin bateu suas mãos com força. Logo que fez isso, os funcionários temporários, emprestados, da Forja do Oak entraram no escritório. Eles irão mostrar as suas salas. Oh! E quando tudo estiver feito, bem, façam relatórios contendo o sumário disto e daquilo. E eu irei gostar se forem curtos e fáceis de se ler. E também, se precisarem de ajuda, sejam discretos e indiquem outras pessoas. Eu irei dar uma olhada e se forem capazes irei contratá-las. Entende? O famoso que. E? Quando Saidin sorriu para os três, os novos empregados só puderam concordar aturdidos. Outra semana se passou. E os donos da terceira boneca Tani foram finalmente decididos. As condições dadas pela Alvorada foram as melhores. E o prestígio da Corvo era o maior. Contudo, honestamente, ter esses dois dominando o tempo inteiro não era muito legal. Então Saidin escolheu a Ordem de Cavaleiros da Ebak. Na verdade, o governo também o pediu para fazer assim. As razões eram: o vice-líder da Ordem, Oh Young-yuk, e seu filho, Dai-sou, imploraram tanto. E a oferta deles era só um pouco pior que a da Ordem Alvorada. Quando a decisão foi feita pública, as pesquisas em tempo real ficaram cheias de histórias do monstro. Ordem da Ebak e a boneca Tani. O rumor que estava na boca do povo era esse. No dia do anúncio, todos os cavaleiros e caçadores afiliados à Ordem da Ebak se reuniram para celebrar e curtir uma festa da vitória. Adicionalmente, o plano era a boneca Tani ser escoltada por um pelotão de cavaleiros e um carro forte enviado pela Ordem da Ebak para a sede deles em 2 dias. Quando irá chocar? No entanto, atualmente, o homem responsável por todo o tumulto na internet estava se sentindo impaciente com um ovo. Ele ouviu que os grifos chocavam rapidamente para garantir a própria segurança. Mas já tinha se passado uma semana desde que trouxe o ovo para casa. Preocupado sobre o filhote ter morrido lá dentro ou com a possibilidade do ovo ser infértil, Saidin, na forma de Goblin, andava de lá para cá dentro de sua casa sem parar. Asterisco craque. Craque asterisco. Então, um pequeno tremor veio do ovo dentro da incubadora. Saidin correu para a máquina na mesma hora e ajoelhou-se. Então, uma nova preocupação o atingiu. Com qual forma ele deveria cumprimentar esse pequenino? De orc, humano ou de goblin? Infelizmente, não havia muito tempo para indecisões. O ovo, que estava só tremulando um pouco, começou a saltar e mexer-se loucamente. Avoou.
No final, Saidin assumiu a forma humana e chegou perto do ovo. Logo em seguida, o ovo partiu-se ao meio e um serzinho pequeno e fofo emergiu para o mundo com fracos piares. Saidin esqueceu o que queria dizer naquele momento. Não importava se era um humano ou animal. Os recém-nascidos eram os mais bonitinhos. Essa pequena criatura que nem tinha aberto os olhos já era tão adorável. Entretanto, a realidade era que, não importa o quão fofa essa criaturazinha parecia, ainda era um filhote de monstro. De seu pequeno bico, um gracejo explodiu de repente. Só então Saidin voltou de seu estado hipnotizado por causa da fofura e começou a usar a habilidade Predador. Ele começou a afagar a cabeça do bebê grifo enquanto mandava seus pensamentos de absoluta obediência e submissão para a criatura. Como? Eu sou seu dono. Logo, os pios estrondosos foram se acalmando até não ser mais alto que a respiração dele. Essa era a cena onde, pela primeira vez na história escrita, um humano conseguiu sucesso em domar um monstro, tornando um grifo uma espécie de pet. Tão fofo, murmurou Saidin, aturdido enquanto continuava a fazer carinho. Sua pelagem e pele macios tinham uma sensação maravilhosamente suave. O bebê grifo não tinha aberto por completo os seus olhos, mas ainda assim virou sua cabeça na direção da mão que estava tocando e começou a cutucá-la com a língua e depois a lambê-la. Saidin olhou com um sorriso paternal para o bichinho. Ah! No entanto, havia mais uma coisa para se fazer. O dono do grifo não era apenas Saidin na forma humana. Ele mudou para o orc e depois para o goblin. E fez isso mais uma vez, a fim de garantir que o grifo iria reconhecê-lo. Felizmente, o bebê parecia ignorante sobre o mundo e era capaz de aceitar tudo sem muita confusão. Então o tempo passou assim. Saidin voltou para a forma humana e ativou os olhos de um lobo. Ele estava meio curioso sobre o potencial da criatura. Ah! É bem ruim. Infelizmente, a aura vinda do grifo era a mais banal que alguém poderia ter. Mas está tudo bem. Não importa muito. Quando ele crescer todo saudável, o farei ser o grifo mais forte do mundo com algumas tatuagens bem colocadas. O tempo passou como um rio. Os eventuais ventos da primavera abraçavam as árvores nuas, acordando-as para o começo de um novo ciclo da vida. Durante esse período, muitas questões envolvendo Kim Saidin e sua associação surgiram e sumiram. Primeiro de tudo, o ferreiro Orc revelou duas novas armas. Uma era classificada como 5 graus grau de armas de marca, o que causou um choque considerável. As armas de marca eram divididas em 5 graus. E quanto mais perto do primeiro, melhor a qualidade era. No entanto, houve reações igualmente ruins durante o processo de revelar a arma. A razão era que o Orc acabou vendendo a arma para um estrangeiro. A pessoa que a comprou era uma cavaleira afiliada à Ordem de Cavaleiros que estava em primeiro lugar do top 5 da América do Norte. A vice-líder da Ordem Veritas, Angela.
O acordo foi bem sucedido só porque a vice-líder visitou a forja do Orc. E porque o seu pedido sério e digno foi feito na Coreia. Contudo, as ordens de cavaleiros coreanas e a mídia criaram um furdunço sobre isso como se fossem um bando de loucos. Rumores caluniosos estavam se espalhando incontrolavelmente como fogo em mata seca, dizendo que, desde que Angela era a mulher mais bonita do planeta, ela o seduziu o ferreiro Orc ou até vendeu seu corpo em troca da arma. Outros diziam que, por Orc ter vendido um item de marca para estrangeiros, ele era um traidor. Isso forçou Saidin a fazer uma declaração no SNS. Originalmente, ele pensou em realizar uma conferência. Mas, oficialmente ao menos, ele não era o ferreiro Orc. Então seria estranho. Assim resolveu usar as redes sociais. Quando um cavaleiro coreano ascende para um certo nível, ele ou ela começa a achar embaraçoso ser visto publicamente visitando um ferreiro. Infelizmente para eles, ferreiros têm sua própria honra também. E por isso o ferreiro Orc escolheu a senhorita Angela, que o tratou super bem. Seu post foi enviado para seus 400.000 fiéis seguidores e, logo, Yu Sayung e Kim Il-rin também compartilharam. Com a ajuda da alvorada, a opinião do público mudou da noite para o dia. E, por acaso, Angela também passou a ser sua seguidora nas redes sociais. Então as flechas de culpa e críticas foram apontadas firmemente para as ordens de cavaleiros e meios de comunicação envolvidos com essas mesmas. Com alguns dizendo que ao rejeitarem os ferreiros desta típica maneira complacente, a República da Coreia estava falhando em entender as mudanças no mundo. Porém, toda essa guerra de palavras foi enterrada rapidamente diante da chegada de uma notícia quentinha. E essa era uma notícia sobre um membro da Ordem Alvorada, Jou Ji-Yuki, ter se tornado o mais novo membro do Monstro. A associação de Saidin cresceu tanto que chegou ao ponto de cada pequeno rumor envolvendo a admissão ou demissão de seus membros causava tumulto. Sendo assim, apenas um dia depois de ter enviado os documentos para o governo, inúmeros artigos surgiram. Logo repórteres encheram Ji-Yuki com pedidos de entrevistas. Quanto ao próprio Ji-Yuki, apesar de estar com um pouco de vergonha dos acontecimentos, ele ainda conseguiu responder com o máximo de normalidade possível. O líder Kim Saidin é amigável com todos os membros da associação. E estou muito grato por ter entrado. E ainda por cima, apenas por ter se tornado um membro do Monstro. Jou Ji-Yuki estava agora na lista dos cavaleiros mais promissores para ficar de olho este ano, na revista semanal mais importante sobre coisas relacionadas a cavaleiros, a Night of Night. Porém, o líder responsável por todo esse murmurinho estava atualmente parado em uma caverna na área dos monstros. Você pode voar agora. Kim Saidin em sua forma de Orc estava ocupado enviando ordens mentais para o grifo enquanto sentava em cima da cela montada na criatura. Kiro! O grifo, com seu corpo bastante grande agora, balançou a cabeça com a língua para fora. A taxa surpreendente de crescimento era uma característica dos monstros. Depois de apenas 3 semanas de seu nascimento, o grifo já tinha o tamanho comparável com um adolescente. Eu disse.
Você pode voar agora. Saidin nomeou seu grifo de Muffin. Ele tirou o Riffin de Griffin. A palavra em inglês para grifo. E, de alguma maneira, virou Muffin. Como Muffin não parecia estar entendendo o que estava dizendo, Saidin enviou outra mensagem mental. Mas, como se Muffin não estivesse compreendendo suas intenções, ele inclinou sua cabeça para Saidin e começou a lamber sua cara. No final, Saidin ficou irritado. Só então Muffin entendeu o que ele queria. SFX vento passando pelas penas. Quando o vento passou pelas penas de um gigante par de asas batendo, Muffin começou a subir para o céu com Saidin em suas costas, já que ele não tinha amadurecido totalmente. E com o peso considerável de um anca adicionado, eles podiam apenas provar baixas altitudes de voo que mal alcançava a copa das árvores. Mas o sentimento que Saidin estava experimentando era indescritivelmente maravilhoso. Até ele ouvir gritos preocupados de desconhecidos no chão. E é um grifo. O voo de baixa altitude foi rapidamente visto. E os caçadores e cavaleiros na área de caça de nível baixíssimo não ficaram para confirmar quem estava montado no grifo antes de saírem correndo. Como isso estava indo virar um incômodo. SAS Jin teve de voltar para o solo após voar por alguns minutinhos. Que droga! Chia. Ele lambeu os lábios enquanto colocava Muffin fora da local de descanso que tinha criado dentro da caverna. Queria levar você para casa. Voltando para sua forma humana. Saidin suspirou e fez carinho na cabeça do grifo. Ele achava Muffin muito adorável. Com seus olhos arqueados por adorar receber atenção. Ele levantou devagar de seu lugar enquanto estava agonizando sobre dever fazer uma conferência e anunciar para o mundo que ele tinha domado um monstro com sucesso. Estarei de volta no fim da tarde. Espere por mim aqui. Saidin balançou as mãos enquanto saia da caverna. E, logo depois, deixado sozinho, Muffin bateu com suas duas patas dianteiras no brinquedo que Saidin deixou. Depois bocejou como se estivesse entediado. Como se o sorriso que tinha mostrado para Saidin agora há pouco fosse forçado. Ele agora estava frio e indiferente.